Invocando a proteção divina, declaro aberta esta sessão, cumprimentando os meus pares, ilustres representantes do Ministério Público, servidores, advogados presentes, e quero exteriorizar um cumprimento especial a Carolina, que é acadêmica de Direito, filha do nosso colega Bertin, e que hoje nos visita. Seja bem-vinda, Carol. Concedo a todos apreciarem a ata da última sessão. Nada havendo, dou-a por aprovada. Adiado para a sessão de julgamento do dia 10, próxima quinta-feira, a pedido do relator, doutor Agamenon Alcântara, o processo 6413, recurso eleitoral, prestação de contas de candidato cargo a vereador, recorrente, Adevair Batista Cabral, recorrido do Ministério Público Eleitoral. Preferência do Dr. José Patrocínio de Brito Júnior, a processo 6643, ação cautelar preparatória contra a decisão proferida no processo 24.032/2013, ação de investigação judicial eleitoral, cassação de diploma, cargo prefeito, vice-prefeito, pedido de concessão liminar, pedido de efeito suspensivo, Várzea Grande, 58ª Zona Eleitoral. Requerente Wallace Santos Guimarães. Requerente também o Wilton Coelho Pereira, requerido Democratas de Várzea Grande. E aparecer pelo não conhecimento da questão de ordem suscitada. Relator Dr. Lídio Modesto, com a palavra. Obrigado, senhora presidente. Trata-se de questão de ordem levantada pelo Diretório Municipal do Partido Democratas de Várzea Grande, DEM, quanto à constituição do Dr. José Luiz Blazak como advogado nestes autos, apesar de eu mesmo ter promovido o voto condutor para a concessão de ordem judicial favorável aos requerentes Wallace Santos Guimarães e Wilton Coelho Pereira, na medida cautelar número 24108/2013, enquanto o mesmo era juiz membro desta corte na classe jurista. O DEM alegou que o Dr. José Luiz Blazak foi constituído nos autos em 15 de junho de 2013 e que, em 16 de junho de 2015, fez uso da palavra em defesa dos interesses de Wallace Santos Guimarães e Wilton Coelho Pereira, ocasião em que sua manifestação, inclusive, foi registrada no acórdão em referência. Alegou ainda que o Dr. José Luiz Blazak exerceu o mandato de juiz eleitoral na categoria jurista no período de 19 de junho de 2012 a 30 de junho de 2014 e que, nesse período, teria participado do julgamento da medida cautelar já numerada acima, proposta pelos requerentes Wallace Santos Guimarães e Wilton Coelho Pereira em desfavor do diretório em comento. Salientou que o Dr. José Luiz Blazak participou do julgamento da medida cautelar acima nominada, tendo sido o responsável pela elaboração do voto condutor, que concedeu a liminar que suspendeu a ordem de quebra de sigilo bancário, determinada pelo juízo da 58ª Zona Eleitoral, nos autos da investigação de ação de investigação judicial eleitoral número 51/65/2013, que culminou na cassação de Wallace Santos Guimarães e Wilton Coelho Pereira. Registrou que, na medida cautelar já nominada, a liminar havia sido negada pelo relator, Dr. Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto, tendo os requerentes interposto agravo regimental, oportunidade em que, a partir do voto condutor do Dr. Blazak, houve a concessão da liminar para suspender a quebra do sigilo bancário dos requerentes e de outros envolvidos, os quais nem integravam o polo ativo da medida cautelar, dando origem ao Acordo 23358, proferido em 3 de outubro de 2013, tendo ficado o Dr. Blazak como relator designado para a lavratura do acórdão, bem como para processar os embargos de declaração que deram origem ao Acordo 23902. Questionado se seria ético, moral ou legal o Dr. Blazak atuar, num caso jurídico, perante esta corte na condição de advogado, após ter atuado anteriormente no mesmo caso como juiz eleitoral, o DEM requereu, dentre outras medidas: a. Que a questão de ordem seja levada ao conhecimento do Pleno deste Regional para julgamento. B. A
a exclusão de todo e qualquer ato judicial praticado pelo Dr. José Luiz Blazak e que, inclusive, seja arriscada a sua manifestação constante do Acórdão 24865, proferido em 16 de junho de 2015. C. A exclusão do advogado José Luiz Blazak como patrono dos requerentes por meio da aplicação do artigo 20 do Código de Ética e Disciplina da OAB, combinado com o artigo 134, inciso 4 do Código de Processo Civil e, em especial, pela observância do princípio de paridade de armas. As folhas 573/576, Wallace Santos Guimarães e Wilton Coelho Pereira manifestaram-se sobre a questão de ordem levantada pelo DEM, esclarecendo que o contrato de prestação de serviços advocatícios foi firmado, inicialmente, com o Dr. José Patrocínio de Brito Júnior, sendo, posteriormente, constituído os doutores Eduardo Marrom e José Luiz Blazak para atuarem de forma suplementar, de modo que não haveria nada de excepcional no fato em questão, haja vista que o advogado é devidamente habilitado pela OAB, não possuindo nenhuma anotação de impedimento, incompatibilidade, quarentena ou qualquer outro apontamento desfavorável em sua inscrição perante aquele órgão, bem como que não existe, no ordenamento jurídico pátrio, qualquer tipo de proibição ou impedimento que prive o advogado de atuar no presente feito. Asseverou que o artigo 134, inciso 4 do Código de Processo Civil não se aplica ao presente caso. Eis que inserido em capítulo que trata dos casos de impedimentos e de suspeição do juiz. Portanto, norma restrita, números clausos, não podendo ser estendida ao advogado Blazak. Asseverou ainda que os atos praticados pelo Dr. Blazak foram como advogado, quando não mais atuava como jurista nesta corte, não se enquadrando sob sua conduta em nenhuma das redações contidas no artigo 134 do CPC. Anotou que a concessão da liminar pautada no voto condutor do Dr. Blazak não se deu de forma isolada, tendo sido devidamente avaliada e votada pelo Pleno deste regional, bem como que não houve infração ao artigo 20 do Código de Ética e Disciplina da Advocacia, uma vez que sua atuação não encontra impedimento em qualquer preceito legal, ratificando todos os atos praticados pelo advogado em questão, requerendo o julgamento improcedente da medida em apreço. De outro lado, o Dr. José Luiz Blazak suscitou preliminar de ilegitimidade ativa do DEM, alegando que o mesmo não é parte no processo, não possuindo legitimidade ativa para peticionar nos autos. Eis que a medida cautelar teria como partes Wallace Santos Guimarães e Wilton Coelho Pereira contra a decisão do juízo da 58ª Zona Eleitoral, razão pela qual o partido não seria parte no processo. Requeriu a declaração da ilegitimidade do DEM para manifestar-se na presente cautelar, bem como o desentranhamento da petição protocolizada pelo partido. No mérito, asseverou que o agravo regimental, melhor dizendo, do qual participou do julgamento, tratou de recurso interposto na medida cautelar anteriormente numerada e nominada, com o julgamento final pela extinção sem julgamento do mérito e que tal cautelar já transitou em julgado, razão pela qual nada do conteúdo de seu voto naquela ocasião teria reflexo no processo, uma vez que o processo em que se quer evitar a sua participação como patrono é a cautelar número 6643/2015. Registrou que não vê nenhuma restrição em um advogado patrocinar uma causa em que atuou como juiz, considerando especialmente que não se aplica o Instituto da Quarentena no tocante a advogados que tiveram passagem pelos TRS, como já decidiu o STF e o TSE. Asseverou que nem o artigo 134 do CPC, nem o Código de Ética da OAB têm aplicação no presente caso e que nem a jurisprudência indica impedimento, uma vez que o ex-juiz não tem influência alguma sobre o julgamento, por total ausência de vínculo. Finalizando, requereu o julgamento procedente da preliminar de ilegitimidade do DEM e, alternativamente, que a questão de ordem seja julgada improcedente, bem como a anotação de renúncia de sua defesa para com Wallace dos Santos Guimarães e Wilton Coelho Pereira. Ouvido, o procurador eleitoral opinou pelo não conhecimento da questão de ordem, uma vez que a discussão sobre a legalidade ou não da atuação do Dr. José Luiz Blazak perdeu relevância em função de sua renúncia ao patrono da causa, conforme parte final da petição de folhas. Opinou ainda pela admissão de Lucimar Sacre de Campos como assistente simples. O Diretório Regional do DEM de Várzea Grande atravessou a petição, corroborando a petição inauguradora da presente questão de ordem, é o relatório. Ouçador da Procuradoria. Senhor presidente, eu mantenho o parecer. Mantido, devolvo a palavra ao relator, já que não há pedido de sustentação. Ok. O
diretório regional do DEM de Várzea Grande levantou questão de ordem em razão da constituição do Dr. Blazak como patrono dos requerentes, Wallace Guimarães e Wilton Coelho, embora o mesmo tenha promovido o voto condutor para a concessão de ordem judicial favorável aos requerentes, na medida cautelar 24108/2013, enquanto o mesmo era juiz-membro desta corte na classe jurista. Primeiramente, ao analisar a preliminar da ilegitimidade ativa do DEM, suscitada pelo Dr. José Luiz Blazak, percebo que a mesma não merece guarida, haja vista que esta não é a primeira vez que o diretório peticiona nestes autos. Ao contrário, o DEM já peticionou inúmeras vezes nos autos e não houve nenhuma reclamação por parte dos requerentes, o que nos leva à conclusão de que a matéria está preclusa. Ademais, o suscitante não apontou nenhum dispositivo legal para fundamentar sua alegação. Não bastasse isso, há que salientar que o preceito trazido pelo suscitante também serve para ele, ou seja, o Dr. Blazak não é parte, também não pode peticionar, não pode arguir preliminar de ilegitimidade. Com apoio nos argumentos acima, não conheço a preliminar de ilegitimidade levantada pelo Dr. Blazak em desfavor do Diretório Municipal de Várzea Grande. O Procurador Regional Eleitoral afirmou que a discussão sobre a legalidade ou não da atuação do Dr. José Luiz Blazak perdeu relevância em função da renúncia daquele advogado. É verdade, inclusive, que tal renúncia acabou por atender ao principal pedido do DEM, que era a exclusão do advogado em questão como patrono dos requerentes no presente feito. Por outro lado, a instrução realizada foi bastante proveitosa, porque restou demonstrado que a atuação do Dr. Blazak pode ser tida como imoral para uns e antiética para outros, mas não pode ser julgada como ilegal por falta de amparo legal, de fundamento legal, já que não restou demonstrada a realização de ofensa ao artigo 134, inciso 4 do CPC, que tem seu âmbito de aplicação aos juízes, mas não aos advogados, não podendo ser aplicado por analogia a tal situação. Na mesma toada, não há como basearmos uma condenação com base no artigo 20 do Código de Ética e Disciplina da OAB, eis que este apresenta uma redação genérica incompatível com a gravidade de uma decisão que poderá mandar riscar a manifestação de um advogado em um acordo proferido por esta Corte, conforme requereu o DEM, a saber. Artigo 20. O advogado deve abster-se de patrocinar causa própria, a ética, a moral, causa contrária, a ética, a moral, a validade de ato jurídico em que tenha colaborado, orientado ou conhecido em consulta. Da mesma forma, deve declinar seu impedimento ético quando tenha sido convidado pela outra parte, se esta lhe houver revelado segredos ou obtido seu parecer. Diante do exposto, prosseguindo, julgo improcedente a presente questão de ordem ante a ausência de vedação legal à participação de advogado de parte que atuou favoravelmente à mesma na promoção de voto quando juiz membro de corte eleitoral na categoria jurista. Por outro lado, o Procurador Regional Eleitoral trouxe à baila questão relativa ao pedido de assistência litisconsorcial requerida por Lucimar Saque de Campos, no sentido de chamá-la à lide, ocasião em que opinou pelo deferimento parcial do pedido, nesse sentido, abre aspas, pela admissão de Lucimar Saque de Campos como assistente simples do partido DEM de Várzea Grande, fecha aspas. O pedido de assistência litisconsorcial foi deferido ante a preocupação deste relator em garantir à atual prefeita o direito de se manifestar em um processo em que poderá ser proferida decisão que a atinja, que tenha reflexo sobre ela. Por outro lado, a manifestação do procurador eleitoral apresenta um diferencial, que é a melhor classificação jurídica para o pedido em comento, sendo que, no caso, propôs que essa seja deferida como assistência simples. De fato, analisando com mais vagar o caso em apreço, pude verificar que a jurisprudência do TSE no sentido de enquadrar tais pedidos como assistência simples, abre aspas, já que não existe relação jurídica direta entre a postulante e a assistência e os adversários do assistido, é dizer, a esfera jurídica do atual chefe do Executivo Municipal será atingida apenas de forma reflexa e não direta, fecha aspas. No sentido de que a assistência simples é o instrumento adequado para a situação acima, são os julgados abaixo transcritos que eu peço permissão aos eminentes pares para ler apenas a parte negrita do item 1. Na linha da jurisprudência desta Corte, o candidato, segundo colocado em eleição para o cargo de prefeito, deve ser admitido nos autos na condição de assistente simples e não litisconsorcial, pois se discute na espécie a direito subjetivo próprio do primeiro colocado. Prosseguindo, peço vênia para não ler o próximo julgado, que se encontra no mesmo sentido,
E prossigo para a parte dispositiva. Antes exposto, altera a decisão de folhas 469/470 para determinar que o ingresso de Lucimar Sacre de Campos nesses autos seja como assistente simples do Diretório Municipal do Partido Democrata de Várzea Grande. No que pertine aos argumentos da questão de ordem, faculto às partes o traslado de cópias para eventual medida que entenderem convenientes. É como voto. Só para efeito de encaminhamento, Vossa Excelência, ao analisar a questão de ordem, rejeitou ou não conheceu? Eu rejeitei. Como voto, primeiro vogal, doutor doutor Flávio Pertin. Senhora Presidente, na questão colocada pelo relator, concernente à questão do ex-membro dessa corte, do Luiz Blazac, eu realmente comungo com o entendimento de que isso é uma questão mais atinente às questões da ordem e não desse tribunal. A questão que poderia estar relacionado à questão de ética ou moral é uma questão atinente à ordem dos advogados. Então, eu, nesse quesito, também comungo com o voto relator. Nos demais, eu não tenho o que realizar comentários, de modo que acompanho o voto do relator. Agora que eu estou sendo atentando a uma preliminar, né, de ilegitimidade que Vossa Excelência rejeitou. Rejeitei a preliminar, julguei improcedente a questão de ordem. A questão de ordem foi julgada improcedente, a preliminar rejeitada. E aqui mudei somente a forma de admissão de Lucimar Sacre de Campos, ao invés de desconsorte com assistente simples. Assistente simples. Pois não. Senhor Presidente, pela ordem, eu acho que a gente deveria botar a matéria preliminar primeiro. E aí a gente vota. Depois vamos pro mérito e tem a parte de ofício que ele colocou. Como o doutor Lídio leu todo o voto e preliminar, vamos desdobrá-lo, né? Eu particularmente, quando voto separadamente. Mas se Vossa Excelência encaminha e todos estão de acordo, eu vou aqui bom, então a preliminar aventada no caso do Dr. Blazac, ela não foi conhecida. Há alguma divergência? Com apoio nos argumentos acima, não conheço a preliminar de legitimidade levantada pelo Dr. José Luiz Blazac. Aqui, perfeito. Na preliminar do DEM, né? Preliminar do DEM. Não conheceu. Não foi conhecido. Então, com relação a questão de ordem, esta sim foi rejeitada. A questão de ordem diz respeito à atuação do Dr. José Luiz Blazac. Então, estão todos de acordo? Alguma divergência? Meritoriamente, o doutor relator vota no sentido de admitir Tem outra de ofício? Tem essa que é a retificação. A retificação do Lucimar. Essa está no corpo do voto. São matérias completamente distintas. Essa ele trouxe de ofício. Bem, o nobre relator está acatando, mas ela é o mérito da questão, porque na verdade a parte pretende ingressar. É que em princípio ele admitiu a ciência desconsocial, ele monocraticamente. Exatamente. Agora, Atendendo o pedido ministerial, melhor. Agora ele está aceitando a parte apenas como assistente simples. Exatamente. Não é isso? É isso. Estão todos de acordo, doutor Paulo? Eu só queria fazer um comentário, senhora presidente, ainda em relação sobre a preliminar de legitimidade passiva. Essa petição do Dr. Blazac, ela traz uma incongruência que me deixou, de certa forma, até perplexo. Fazendo um paralelo, quando o magistrado se julga incompetente nos autos, salvo em questão de perecimento de direito, ele não pode decidir no processo. Então, se numa mesma petição eu renuncio ao mandato, como é que eu vou alegar a ilegitimidade passiva de uma outra parte? Diferente seria se eu
tivesse peticionado nos autos anteriormente alegado legitimidade passiva. Num segundo momento, alegado pedir minha renúncia. Mas na mesma petição, se eu renuncio, eu estou dizendo que eu não represento mais a parte. Se eu não represento mais a parte, como é que eu vou suscitar a legitimidade passiva da parte ex-adversa? Eu acho que ela não pode nem ser conhecida a legitimidade passiva, porque ele não poderia ter mais poderes para solicitar tanto. Então, nesse caso, seria incongruência. A partir do momento que eu renuncio, eu não represento mais a parte. Como eu posso, então, pedir que seja votado o mérito favorável e pedir a legitimidade passiva? Aí, para mim, é uma contradição insanável. E, portanto, eu não conheço da legitimidade do pedido, por isso, se ele renuncia, não pode, então, solicitar a legitimidade passiva. Feita uma retificação na preliminar anterior de ilegitimidade para não conhecimento da ilegitimidade passiva no caso do Dr. José Luiz Blazak. Ele, na verdade, ele também não reconheceu, só que ele usou a outra linha, o pau que dá em Chico dá em Francisco. É isso. Está muito em voga. Ele disse, o DEM já vinha há muito tempo aqui se manifestando, e ninguém se insurgiu, agora não é ele que vai se insurgir. Ademais, ele também não pode, que também é parte legítima. Por tabela, ele disse isso, que o Dr. Paulo só aclarou. Eu acho que se permitia, Vossa Excelência agregaria que Ocorre que, na verdade, não foi na primeira petição que ele já iniciou, né? Não foi na mesma? Não foi na mesma petição. Não, porque eu recebi, aliás, há uma transcrição na mesma petição, dá a entender que é na mesma petição que ele pede a legitimidade passiva. Para poder ficar registrado. Perfeito. Ele falou sobre isso, só que ele também não poderia falar em legitimidade e depender. Olha, eu nem participo, mas eu acho que não se trata da mesma coisa. Dr. Paulo Sodré está dizendo de uma ilegitimidade que é uma questão de ordem pública e que ela não pode ser vista e analisada de forma oblíqua, como foi apreciada pelo nobre relator, ou seja, o DEM já teve acesso aos autos e coisa e tal, portanto, presume-se que, não sei, eu não tenho, estou só... Foi uma das... Na sequência ele disse, se isso não bastasse, ele também não é legítimo, porque, afinal de contas, ele não faz parte da triangulação. Aí Vossa Excelência, sim, traz com tecnicismos que lhe é peculiar, elementos que é agregado, que ele, inclusive, admite aqui, aí sim a gente fecha esse voto com chave de ouro. O ilustre relator acaba de admitir a agregação aqui. Pronto. Bom, todos de acordo com o adendo feito pelo Dr. Paulo Sodré nesta preliminar. Consulto quanto ao mérito e a destinação dada pelo eminente relator no sentido de admitir a requerente Lucimar Campos como assistente simples. Todos de acordo? Proclamo o resultado. O tribunal, por unanimidade, não conheceu a preliminar de ilegitimidade passiva e, no mérito, também por unanimidade, julgou improcedente a questão de ordem nos termos do voto do relator, em consonância com o parecer ministerial. Por fim... Desculpa, eu acho que eu acabei não acompanhando o raciocínio de Vossa Excelência, né? Sim. Achei que estivesse falando apenas da legitimidade simples, não tinha me manifestado no mérito da questão de ordem. Eu peço perdão à senhora que eu queria me manifestar. Não, claro. Na verdade, eu não divido muito do ilustre relator, mas eu só quero fazer uma ressalva, porque o procurador da República, o procurador-geral eleitoral, entendeu prejudicado. E o nobre relator entendeu improcedente a questão de ordem. Eu tenho dificuldades, e até para não me vincular a um processo futuro nesse, de dizer que essa questão é improcedente. Eu entendo que o processo ele tem uma tutela interna e externa, tutela o direito, o bem jurídico da vida ali, mas ele se situa também em conceitos, a ordem jurídica, os princípios jurídicos, e eu não consigo raciocinar, eu não consigo entender, sem me vincular ainda a essa tese, preciso amadurecer melhor, que um ex-magistrado possa atuar no processo como advogado.
Eu não sei se a simples falta de disposição expressa impediria ele a tanto. Então, nesse momento, como ele renunciou, eu vou acompanhar o parecer do Procurador da República para entender como prejudicada a questão de ordem, já que ele renunciou. Para não me vincular, nesse momento, à conclusão do relator, que eu respeito, mas eu preciso amadurecer melhor sobre se, de fato, é possível. Já tivemos casos em juízo singular em que o advogado queria atuar também como testemunha no processo. Não pode. Ou ele é advogado ou ele é testemunha. As duas coisas não podem. Tendo atuado como juiz e depois na mesma causa atuar como advogado, eu não sei se isso não fere os princípios da moralidade, não dizendo moralidade em relação ao AB, que eu concordo. Isso se houve algum desvio de conduta com o AB. Mas eu não sei se isso, aos olhos do cidadão comum, que nós também temos que prestar contas ao jurisdicionado, se isso é viável. Então, eu reservando meu direito de me analisar melhor essa matéria, eu acompanho o parecer do Procurador da República apenas para julgar prejudicada a questão de ordem suscitada. Uma coisa é o sujeito ser jurista aqui, depois vir trabalhar em outro processo do qual ele não funcionou. Esse caso, pelo que eu pude ler, lá atrás ele foi autor de um voto condutor que por linhas transversas está trazendo resultado aqui. Exato, é isso aí. Então ele foi juiz de um processo. E nesse caso, se a gente fizer, por mais que a jurisprudência deduzida do Supremo e do STJ diga que não há, porque não há quarentena, Isso. e eu acho que deve haver uma quarentena, quem se expõe a vir com esse bônus para cá, porque isso aqui não é ônus, tem que saber que depois também ele tem que segurar uns tempinho aí, que só um período de 2 anos também, né, sem poder advogar. E nesse caso específico, ele inclusive advogou, ele foi o voto condutor lá atrás, e que resultou por linhas transversas que nós vamos julgar lá para frente. Então eu vou pedir vênia a Vossa Excelência, também vou declarar prejudicado em sintonia com a Procuradoria. Desembargador, eu entendo igualmente como Vossa Excelência e também do Dr. Pedro, apenas com a ressalva de que, em que pese realmente, digamos assim, poder no futuro deve ter até essa futura quarentena ou, né? Mas o fato é que hoje, em tese, eu diria que ficaria mais no âmbito pessoal daquele que atuou num processo se sentir impedido por uma questão pessoal de não se manifestar. Ele atuou hoje no outro. Sim, entendo Vossa Excelência. Não, entendo Vossa Excelência. Não, eu entendo. Eu não sou contrário a isso. Eu não sou contrário a isso, até coaduno bem com o entendimento disso. Eu só não vi o mecanismo, você entendeu, para que nós possamos ser contrários a essa manifestação. Só para... vai colher o doutor Ricardo primeiro ou como... Vou colher o voto do doutor Ricardo ante a manifestação do doutor Paulo Sodré. Senhor presidente, eu entendo a perplexidade em relação ao presente caso e também comungo do mesmo entendimento do relator e do espossado com os acréscimos do Dr. Paulo Sodré e do desembargador Luiz Ferreira. É uma questão sim, que a gente deve amadurecer, porque me parece que a atuação de um magistrado e depois me parece incoerente até, e até questionaria quanto até a validade desses atos praticados na qualidade de advogado, porque como disse, me parece incoerente que o advogado possa atuar em um feito onde anteriormente tem atuado como magistrado. Todavia, como não há, me parece, não há norma específica para que esse tribunal possa anular os atos
praticados na condição de advogado, eu me filio ao entendimento do relator por hora. Mas fica aqui uma questão à reflexão. Me parece até que do ponto de vista legislativo, né? Então, é como voto, senhor presidente. Acompanho o eminente relator. Doutor Agamenon. Voltou, né? Senhor presidente, eu vou me filiar à divergência até para que, como bem disse o doutor Paulo, avançarmos em uma questão que me parece que, primeiro que processualmente, me parece que não é o caso mesmo. Se houve uma renúncia expressa e essa renúncia ela está afirmada nos autos, lembrando que, na verdade, quando se há uma renúncia de um advogado nos autos, ele já pressupõe uma comunicação anterior ao cliente, né? Então, você comunica, notifica o cliente, pelo menos o CPC assim se manifesta, né? Ele notifica o cliente, ou seja, há um período atrás já não era advogado, ele veio comunicar, né, aos autos que não é mais o advogado. Se não é mais advogado no processo, não era mais advogado no processo, me parece realmente que é o caso, sim, de perda de objeto. Então, com essa ponderação, eu vou me filiar à divergência sem entrar no mérito da conduta, se é conduta a ser aplicada e deve ser analisada aqui ou lá na OAB. O limado é o mesmo, né? Mas é pela parte proponente, mas ouvindo as ponderações de todos os colegas, eu revejo a parte dispositiva do meu voto e também julgo prejudicado acompanhando o parecer ministerial. Ok? Então, daí, deixando de ser divergente, eu acredito que haja necessidade de votar novamente ou não. Se você se agrega, faça uma adaptar o voto. Eu não tinha entendido como um ponto divergente, mas de qualquer maneira eu acompanho Jogando prejudicado, é isso? Então, porque nós não nos filiamos a tese ainda, só exteriorizamos nosso entendimento aqui oralmente. De que devemos nos aprofundar no próximo caso, né? É um caso diferente. Neste caso, ele trabalhou na cautelar que deu origem a essa cautelar que nós vamos jogar. E o processo só chegou até aqui por conta desse embora voto. Possa ter o efeito idêntico, a situação é diferente. Né? Não, então, a situação é diferente. Realmente, isso implica processualmente, implica até como posicionamento do tribunal em uma questão bem... Louvo muito a honestidade intelectual de Vossa Excelência, doutor Lídio, para reconhecer, né? Isso é próprio dos homens que sabem o que quer. E nós parabenizamos. Obrigado. Pois bem, com relação ao mérito, já colhi, vou apenas reformular o encaminhamento, admitir o ingresso, portanto, da senhora Lucimar Sacre de Campos no feito na qualidade de assistente simples do Diretório Municipal dos Democratas de Várzea Grande. Todos de acordo? Então eu vou proclamar. O tribunal, por unanimidade, não conheceu o preliminar de legitimidade passiva e, no mérito, também, por unanimidade, julgou prejudicada a questão de ordem nos termos do voto do doutor relator em consonância com o parecer ministerial. E, por fim, admitiu o ingresso da senhora Lucimar como assistente simples nos autos. Pedido de preferência do doutor Rony Márcio Naves, processo 6473, agravo regimental e mandado de segurança. Agravante: Câmara Municipal de Várzea Grande. Doutor Lídio é o relator, está com a palavra. Não vai aparecer nessa? Cuida-se de agravo regimental interposto pela Câmara Municipal de Várzea Grande contra a decisão de Folhas que indeferiu o pedido de concessão de liminar para imediata suspensão dos efeitos da decisão prolatada pela autoridade coatora, visando a diplomação e posse dos candidatos segundos e os colocados nas eleições de 2012, a fim de que a impetrante fosse indicada como a responsável pelo comando do Executivo Municipal, nos termos do artigo 63, inciso 2º da Lei Orgânica em questão.
A decisão proferida pelo juiz da 58ª Zona Eleitoral, ao julgar procedente a ação de investigação judicial eleitoral, movida pelo Diretório Municipal de Várzea Grande, do DEM de Várzea Grande, em desfavor de Wallace dos Santos Guimarães e Wilton Coelho Pereira, respectivamente prefeito e vice daquela cidade, cassou os diplomas outorgados ao então prefeito e vice, determinando a posse imediata da chapa que obteve a segunda colocação nas eleições de 2012, formada pela senhora Lucimar Sacre de Campos e Arilson Arruda. Agravante alegou que, em se tratando de dupla vacância do Executivo Municipal no último biênio de mandato, em virtude da cassação do diploma de prefeito e seu vice, deverá primeiramente ser observada a regra prevista na Lei Orgânica Municipal, posto que esta representa uma espécie de Constituição Municipal. Alegou ainda que o município detém plena autonomia para deliberar e legislar sobre a ordem de vocação sucessória nos casos de vacância dos cargos de prefeito e de vice, eis que o assunto refere-se ao interesse público local. Salientou que a solução encontrada no âmbito municipal é que, caso ocorra a vacância do cargo de prefeito e inexistindo vice-prefeito, dando-se nos últimos 2 anos de mandato, deverá assumir o presidente da Câmara, o qual completará o período do mandato nos termos do artigo 63, inciso 2 da Lei Orgânica Municipal, no município de Várzea Grande, e é claro ao dispor que, abre aspas, ocorrendo vacância nos 2 últimos anos de mandato, assumirá a presidente da Câmara que completará o período. O presidente da Câmara. Fecha aspas. Asseverou que o magistrado, apontado como autoridade coatora, deveria ter observado a lei orgânica em questão e, não tendo-o feito, incorreu em teratologia e ilegalidade. Assinalou que, ao determinar a posse dos segundos colocados, o magistrado contrariou a Lei Orgânica Municipal e o artigo 201 da Constituição do Estado de Mato Grosso. Registrou que, não sendo o caso de assunção definitiva do presidente da Câmara Municipal de Várzea Grande, conforme determina o já citado artigo da Lei Orgânica Municipal, deve ser aplicado, ao presente caso, o artigo 81, parágrafo 1º da Constituição Federal, combinada com o artigo 202, parágrafo único da Constituição do Estado de Mato Grosso. Salientou que a razão de ser da assunção provisória do presidente da Câmara Municipal é manter a estabilidade política do município e em função de ser este o mais capacitado para fazê-lo. Finalizando, requereu em juízo de retratação, ou se não for o caso, que esta Corte suspenda os efeitos da sentença censurada para determinar a assunção provisória do presidente da Câmara Municipal de Várzea Grande até que se decida o mérito do mandamos. É o relatório. Apareceu bastante Primeiramente, convém registrar que, conforme despacho proferido às folhas, em juízo de retratação, este relator manteve a decisão agravada pelos seus próprios jurídicos fundamentos. Agravante postula a suspensão da sentença proferida pelo juízo da 58ª Zona Eleitoral, que determinou a diplomação e posse da chapa que obteve a segunda colocação nas eleições de 2012, para que assuma provisoriamente o presidente da Câmara Municipal de Várzea Grande até o julgamento do mérito do presente mandado, a fim de se evitar alternância precoce de poder e instabilidade política no município de Várzea Grande, Mato Grosso. É certo que a Constituição Federal, em seu artigo 5º, dispõe que, abre aspas, conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso do poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuição do poder público. Já a Lei 12.016 de 2009, em seu artigo 1º, prevê a possibilidade de mandado de segurança, abre aspas, para proteger direito líquido e certo, não parado por habeas corpus ou habeas data, sempre que ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou sofrer justo receio de sofrê-la por parte de autoridade. Fecha aspas, prosseguindo. Por outro lado, a concessão de medida liminar somente é autorizada quando há iminente perigo de grave lesão ao direito postulado, devendo-se verificar se estão presentes o fumus boni iuris e o perigo in mora, cumulativamente assegurando-se a utilidade e a eficácia do provimento jurisdicional futuro. Na espécie, não vislumbrei o atendimento dos requisitos autorizadores para a concessão da liminar, com o objetivo de suspender a sentença que ordenou a posse dos candidatos classificados em segundo lugar para o cargo de prefeito do município de Várzea Grande nas eleições de 2012. Como relatado na decisão de folhas, não houve a demonstração da existência de direito líquido e certo ou, ao mesmo, de teratologia na decisão recorrida, em razão da não aplicação do disposto no artigo 63 da Lei Orgânica do município no presente caso.
Ao contrário do que tenta fazer crer a agravante, não estamos diante de uma causa de aplicação do artigo 63 da Lei Orgânica do município de Várzea Grande. A chapa majoritária, formada por Wallace Guimarães e Wilton Coelho Pereira, não foi afastada do cargo por improbidade administrativa ou por outra medida de cunho administrativo, quando tal dispositivo teria aplicação. Em caso, estamos diante de causa eleitoral, tendo a chapa majoritária sido cassada em processo judicial pelo cometimento de infração à legislação eleitoral e, diante dessa premissa, foi determinada a posse da chapa que obteve a segunda colocação nas eleições de 2012, em razão de a chapa cassada ter obtido 35,14% dos votos válidos, ou seja, não obteve maioria absoluta, afastando, portanto, a aplicação do artigo 224 do Código Eleitoral e do artigo 180 da Resolução 23372-TSE, que determina a realização de novas eleições no caso de anulidade atingir a mais da metade dos votos do município, conforme entendimento extraído do julgado abaixo, cujo julgamento está incerto no corpo dos votos. Eu peço vênia aos eminentes pares para ler apenas a parte negritada, abre aspas aí. Daí que, segundo o STF, não há obrigatoriedade de observância pelo município da disposição do artigo 81 da Constituição da República. Assim, a hipótese de dupla vacância dos cargos do Poder Executivo Municipal comporta soluções distintas, conforme decorra ela de causa eleitoral ou não eleitoral. Por não me delongar, abstrai a questão de que importa saber a causa da vacância do cargo. Por ora, relembro apenas que esta Corte já se posicionou sobre o tema, decidindo que se realize eleições diretas, conforme expressamente dispõe o Código Eleitoral, quando se trata de causa eleitoral. Mas, quando a causa seja de natureza não eleitoral, não compete à Justiça Eleitoral decidir como devam ser providos os cargos, e sim à unidade federada, consoante decisões do STF. Prossigo. Além disso, a decisão do magistrado apontado como autoridade coatora privilegiou o princípio da soberania popular quando, dando cumprimento ao ensinamento contido no julgado abaixo. Leia apenas a parte segura. Negrito também. Na espécie, o artigo 64 da Lei Orgânica do município de Magé, Rio de Janeiro, abandona o critério constitucional de eleição ao estabelecer que, em caso de impedimento do prefeito e do vice, ou vacância dos respectivos cargos, será chamado ao exercício do cargo de prefeito o presidente da Câmara. Deve-se confirmar-se efetividade ao princípio da soberania popular por meio do sufrágio universal e pelo voto direto e secreto, de acordo com o artigo 14, caput da Constituição, ministra Nancy Andrighi, do TSE. Prossigo. Conforme relatado na decisão denegatória da liminar, abre aspas, é muito mais justo que os candidatos que obtiveram a segunda maior votação na disputa pelo comando do Poder Executivo ocupem a administração municipal do que quem não participou dessa eleição, fecha aspas. Prosseguindo, em se tratando de causa eleitoral, cuja competência para indicar a chapa majoritária que deverá assumir o comando do Poder Executivo varzea-grandense é dessa justiça especializada, não há dúvidas de que seria um contrassenso, abre aspas, deixar de fora os candidatos que obtiveram 4.286 votos, ou seja, 32,87% dos votos, para colocar no comando do Paço Municipal de Várzea Grande alguém que nem participou do processo de escolha para o cargo de prefeito, como apontado na decisão de Folhas. Prosseguindo, ademais, a nova chapa foi empossada em 7/5/2015 e, decorridos 3 meses de gestão, a prudência indica a não alternância do poder até, pelo menos, o julgamento do mérito do presente mandado de segurança. Logo, não há reparos a serem realizados na decisão do juízo ACO, nem na decisão proferida pelo Dr. Alberto Pampado Neto, as folhas 101/104. Ante exposto, nego provimento ao agravo regimental para manter a decisão agravada. É como voto. Como voto, Dr. Flávio Pertin. Senhor presidente, eu ressalto que aqui, muito embora essa não seja a tese principal do relator, não se trata aqui da questão de alternância ou não de poder, entrada ou não do poder, porque se assim fosse, né, como já dito anteriormente por outros membros em outras ocasiões de julgamentos aqui, essa questão nem teria talvez ocorrido a primeira alternância do poder. Nem eu acho que é o caso de se falar em teratologia, mas e sim pelos fundamentos elencados aqui pelo relator, a qual comungo com ele e voto nesse sentido com o relator. Dr. Ricardo Almeida. Acompanho o eminente relator, senhor presidente. Dr. Paulo César. Eu só queria um esclarecimento do relator quando ele afirma que a prudência indica a não alternância do poder até pelo menos o julgamento do mérito do presente mandado de segurança. Desculpa até a falta de sensibilidade. Essa questão
está longe de ser trazido ao plenário? O mérito? Não. Não, porque é uma questão de cunho constitucional, e aí eu faço, acompanhando, até a questão da alternância ou não de poder, eu me vinculo ao que diz a Constituição e a interpretação que nós possamos construir conjuntamente aqui, né? E, de fato, é uma matéria interessantíssima, porque remete aos 2 últimos anos, né? E em que pese já o julgamento dos demais colegas, senhora presidente, eu vou, ainda que os outros possam antecipar o voto, eu vou pedir vista desses autos para melhor analisar a matéria, que eu confesso que eu preciso me convencer melhor desses autos aqui. Pois, desembargador Luiz Ferreira. Eu vou aguardar. Doutor Agamenon. Eu vou pedir vênia ao terceiro vogal, né? E vou acompanhar já de imediato o relator. Adiada a conclusão do julgamento, faz pedido de vista do terceiro vogal, Dr. Paulo César Sodré, após o relator negou provimento ao agravo regimental, acompanhado pelo primeiro vogal, segundo vogal e quinto vogal. Senhor presidente, até por questão de economia, eu pretendo trazer esse processo, não na próxima sessão, mas na terça-feira da semana que vem, para ficar registrado para as partes. Pedido também de preferência, doutor Lorival Ribeiro. É a prestação de contas de candidato do cargo deputado estadual, requerente Fábio Martins Defante. Desembargador Luiz Ferreira é o relator e já antecipo que parecer pela aprovação das contas com ressalvas, né? Senhor presidente, só registrar meu impedimento para atuar no presente feito. Anotado o impedimento, doutor Ricardo Almeida. A palavra, eminente relator. Muito obrigado. Trata-se de prestação de contas das eleições de 2014, apresentada por Fábio Martins Defante, candidato ao cargo de deputado estadual pelo Partido Trabalhista Brasileiro, PTB, nos termos do artigo 33, parágrafo 5º da resolução TSE 23406 de 2014, referente ao período em que concorreu o pleito de 2014. De início, impende-se destacar que o requerente formalizou o pedido de renúncia à sua candidatura, ato esse que foi homologado por esse tribunal em 18 de agosto de 2014. Relatório preliminar emitido pela Coordenadoria de Controle Interno e Auditoria apontou inconsistência nas contas sob exame, solicitando que o requerente apresentasse os documentos probatórios. Após ser intimado, o requerente juntou os esclarecimentos que reputou necessários e novos documentos. Depois de nova análise, a Auditoria Contábil deste sodalista emitiu parecer técnico conclusivo, manifestando-se pela desaprovação das contas do requerente, porquanto foram apresentados com a subscrição de advogado e contador, sem que, todavia, fossem contabilizadas as despesas relativas aos serviços prestados pelos respectivos profissionais. No seu turno, a Procuradoria Regional Eleitoral ofertou parecer opinando pela aprovação das contas com ressalvas, considerando que a impropriedade apontada pelo controle interno desta Corte de Justiça é insuficiente para motivar a desaprovação nas contas do requerente. Em face da previsão contida no artigo 51 da resolução TSE no 23406 de 2014, o requerente manifestou-se sobre o parecer conclusivo da unidade técnica desse pretório, oportunidade em que ressaltou que os serviços prestados pelo advogado e contadora não configuram o gasto de campanha, pois não se destina à promoção da sua candidatura. O parquê, a folha 82, reiterou o parecer precedente, ocasião em que sugeriu a aprovação das contas do requerente com ressalvas. Senhora Presidente, não haverá sustentação, né? Não haverá sustentação. Essa matéria é uma matéria recorrente, eu vou pedir aos colegas a oportunidade de ler a emenda. Se eles quiserem, depois eu leio o voto. Eleições 2014, prestação de conta, candidato a deputado estadual, ausência de registros contábeis relativos aos serviços profissionais de advocacia e contabilidade. Candidato que renunciou à candidatura, não movimentação da conta bancária, contas aprovadas com ressalvas. Ausência de registro na contabilidade relativa aos serviços advocatícios e contábeis prestados, revela-se impropriedade destituída de gravidade que não sugere a reprovação das contas, notadamente se tratando de candidato que renunciou à candidatura no curso da campanha, sem ter movimentado a conta bancária aberta para tal desiderato. Aprovação das contas com ressalvas em sintonia com o parecer. Eu
Eu consulto se há algum voto divergente. O relator vota pela aprovação das contas com ressalvas em harmonia com o parecer. Não havendo, o Tribunal por unanimidade aprovou com ressalvas as contas do candidato Fábio Martins Defante, nos termos do voto do doutor relator, em consonância com o parecer ministerial. Preferência ainda do doutor Lorival, o processo 97522, prestação de contas de candidato a cargo de deputado estadual, eleições de 2014, requerente Mário Antônio Moisés Nadaf, e parecer pela aprovação das contas com ressalvas. Doutor Paulo César Sodré, relator, está com a palavra. Então, senhor presidente. Senhor presidente, trata-se de prestação de contas de Mário Antônio Moisés Nadaf, referente à candidatura para o cargo de deputado estadual pelo Partido Verde nas eleições gerais de 2014, devidamente apresentado por advogado. O candidato apresentou o comprovante do requerimento de homologação da renúncia da candidatura encaminhada à época para o relator do processo. A CCIA ofertou relatório preliminar para expedição de diligências relativas a impropriedades em recibos eleitorais de receitas estimáveis em dinheiro, termo de doação de serviço e divergência no CPF de um doador. Intimado via Diário da Justiça, o candidato apresentou documentos e justificativas destacando em síntese que a ausência de registro de vários itens de despesas ocorreu por não ter realizado campanha em razão da renúncia. Em parecer técnico, a CCIA opinou pela aprovação das contas com ressalvas. Ouvida a doutora Procuradoria Regional, opinou pela aprovação das contas com ressalvas por entender que as contas não apresentam vícios impeditivos de seu exame e aprovação, sendo as irregularidades de natureza formal e ainda por não ter havido movimentação de recursos financeiros em razão da renúncia da candidatura. É o relatório. Consulta a doutora Procuradoria. Senhor presidente, pela aprovação com ressalvas. Conforme relatado, o candidato Mário Antônio Moisés Nadaf prestou conta de sua candidatura a deputado estadual no pleito de 2014 e juntou alguns dos documentos previstos no artigo 40 da Resolução TSE 23406 de 2014, que possibilitaram a análise e fiscalização dessa especializada. Cumpriu, portanto, com o dever estabelecido no artigo 33, inciso 1, parágrafo 5º do sobredito normativo. Constata-se também que o candidato desistiu da candidatura logo no início da campanha, como se refere do requerimento de homologação protocolizado nessa egrégia corte, aos 28 de julho de 2014. A homologação se deu por decisão monocrática do eminente relator Dr. Lídio Modesto da Silva aos 4 de agosto de 2014 e publicado na sessão da mesma data. Os extratos bancários relacionados aos autos, embora parciais, revelam a ausência de movimentação na conta bancária específica de campanha. Ausente, pois quaisquer indícios de irregularidades que remetam à desaprovação das contas, impõe-se, no caso, a aprovação com ressalvas. Por isso, em consonância com o parecer ministerial, aprovo com ressalvas a conta de campanha do candidato Mário Antônio Moisés Nadaf, relativos ao pleito de 2014. É como voto. Consulto se há algum voto divergente. Não havendo divergência, o Tribunal, por unanimidade, aprovou com ressalvas as contas do candidato Mário Antônio Moisés Nadaf nos termos do voto do outro relator e em consonância com o parecer ministerial. Continuação de julgamento, agravo instrumento contra a decisão proferida no processo 980, representação eleitoral, agravante TV Ambiental Tupi Comunicações e agravado Adalberto Navair Diamante João do Carmo Cerqueira. Dr. Flávio Bertin é o relator. Já voltou rejeitando a preliminar de intempestividade. O primeiro vogal, Dr. Ricardo Almeida, pediu vista, os demais estão aguardando.
o parecer ratificado na última sessão pelo não conhecimento do agravo ante a sua intempestividade. Com a palavra, o primeiro vogal. Obrigado, senhor presidente. Eu pedi vista do presente processo para, na melhor análise da questão relativa ao cabimento do recurso de agravo de instrumento no âmbito dessa justiça especializada. Isso porque, na linha de entendimento hoje dominante do Tribunal Superior Eleitoral, as decisões interlocutórias proferidas nos feitos eleitorais não são impugnáveis de imediato mediante recurso. Nesse sentido, cito o agravo regimental em agravo de instrumento 135-86 do Piauí, relator ministro Dias Toffoli. Em outras palavras, nas ações tipicamente eleitorais, tais como a AIGE e a AIME, vige a premissa da irrecorribilidade das decisões interlocutórias, em razão da prevalência de norma especial, o Código Eleitoral no caso, eis que a norma processual geral esculpida no Código de Processo Civil não se coaduna com o princípio da celeridade, norteador do processo eleitoral. Todavia, o caso concreto se trata de ação de execução fiscal de multa, proveniente de aplicação de sanção eleitoral, de modo que o recurso de agravo de instrumento é o único cabível, eis que o processo de execução fiscal não terá propriamente sentença definitiva. Com efeito, adoto nos feitos executivos fiscais que tramitam perante essa Justiça Eleitoral a aplicação subsidiária do Código de Processo Civil para admitir o recurso de agravo de instrumento, inclusive quanto ao prazo de 10 dias. Ademais, conforme já declarado, não se trata de hipótese de ações tipicamente eleitorais. Cito precedente quanto ao cabimento do recurso de agravo de instrumento no âmbito do processo de execução fiscal de competência da Justiça Eleitoral, precedente do Tribunal Regional Eleitoral da Bahia, aonde cito parte da ementa que diz o seguinte: em âmbito eleitoral não é cabível em regra recurso de agravo de instrumento, salvo nas hipóteses previstas expressamente no Código Eleitoral, artigo 279 e artigo 282 do Código Eleitoral. As decisões interlocutórias em âmbito eleitoral são irrecorríveis. A execução fiscal, embora tramite na justiça especializada, não se confunde com os processos eleitorais típicos. Deve, portanto, incidir subsidiariamente o Código de Processo Civil. Aqui tem um erro, acho, de transcrição do voto, mas que prevê a admissão do recurso de agravo de instrumento. Com essas considerações, ainda que por fundamento diverso do adotado pelo eminente relator, o acompanho para afastar a preliminar de intempestividade do recurso de agravo de instrumento. É como voto, senhora presidente. E consulto o doutor Ricardo Almeida. Na realidade, senhora presidente... Desculpa, doutor Excelência já acabou de ler o voto. Doutor Paulo César. O senhor acompanha bastante. Acompanha só o fundamento aqui. Eu só estou divergindo no fundamento porque eu estou adotando, até é bom esclarecer a Corte, senhora presidente, que o Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Mato Grosso é um dos únicos que aceita, admite o recurso de agravo de instrumento, inclusive nos feitos tipicamente eleitorais. Eu estou admitindo, nesse caso, o agravo de instrumento, porque se trata de um processo de executivo fiscal, de modo que não há outro recurso a combater a decisão. Mas já antecipando aí em relação às questões que são tipicamente eleitorais, que aí eu vejo com restrição por fundamento diverso, ou seja, para adotar o cabimento do agravo do instrumento apenas em relação aos processos de execução fiscal. Do desembargador Luiz Ferreira. Eu não vou pedir vênia do Ricardo, mas eu vou acompanhar o relator.
Doutor Agamenon. Vou pedir vênia, doutor Ricardo, para acompanhar o relator. Doutor Lídio Modesto. Relator. Senhor presidente, só para escrever, eu não estou divergindo do relator, só em relação ao fundamento. Rejeitada a preliminar nos termos do voto do relator, devolve. Não caberia grave em duas hipóteses, né? Devolvo a palavra ao eminente relator para apreciar as outras matérias, entre elas mais uma preliminar aventada. Obrigado, senhora presidente. Seguindo com a preliminar de ausência de procuração dos advogados. Conforme levantado pelo representante do Ministério Público Eleitoral, não consta dos autos cópia das procurações outorgadas aos advogados dos agravados. Assim, o agravante não se desincumbiu de ônus que somente a ele competia, concernente à correta instrumentação da irresignação, ou seja, deixou de juntar peça obrigatória nos termos do artigo 525, inciso 1º do CPC. Peço vênia aos meus eminentes pares, está à disposição aqui a redação do artigo 525. Complementando, cabe ressaltar que é ônus do insurgente a correta formação do instrumento. Se assim não proceder, a consequência lógica é o não conhecimento da irresignação. A jurisprudência desta Corte Superior, da colenda Corte Superior, afasta a possibilidade de regularização através de diligência, se não vejamos. Eu colaciono aqui uma jurisprudência do ministro Arnaldo Versiani, a qual peço vênia para ler a parte negritada. A procuração, a cópia do acordo regional e as respectivas certidões de publicação constituem peças essenciais na formação do agravo de instrumento, cuja ausência impossibilita o seu conhecimento. Prosseguindo 2, o ônus de fiscalizar a formação do apelo e do agravante, competindo-lhe verificar se constam todas as peças obrigatórias ou de caráter essencial, não sendo admitida nem sequer a conversão do feito em diligência para a complementação do translado. Com essas considerações, em harmonia com a manifestação ministerial, com fundamento no artigo 557, caput do CPC, não conheço do agravo de instrumento em face da ausência de peça essencial, o que o torna inadmissível. Como voto, senhora presidente? Como voto, doutor Ricardo Almeida. Doutor Paulo César. Com o relator. Desembargador Luiz Ferreira. Eu com o relator, mas aqui eu estava a pensar que esta preliminar tinha que ter sido votada em primeiro lugar, né? Porque senão nós não conhecemos como é que nós votamos. A outra? Na verdade... Como estava colocado aqui, nós nos equivocamos aqui. Houve uma inversão, viu, desembargador? Eu peço desculpas ao pleno, mas houve uma inversão nessa questão. Porque Bem, se se não... todos estiverem de acordo, nós damos por invertida a apreciação das preliminares. Não há nenhum prejuízo meritório. Eu proclamo, então, que todos estão de acordo, acolhendo essa... O Tribunal, por unanimidade, acolheu a preliminar de ausência de procuração otorgada ao advogado, não conhecendo do agravo nos termos do voto do outro relator, em consonância com o parecer ministerial. Sim, e aí restando, né, prejudicado o julgamento primeiro, né, excelência? Acolhemos essa, não vamos nem falar daqui. Vamos esquecer, né? Vamos deixar isso prejudicado todos os demais pontos levantados, porque acolheu. Dá-se por apreciada, porque foi acolhida. Processo 104.976, prestação de contas de candidato, cargo de deputado estadual, requerente Flávio Vinícius Rondon Maier. Parecer pela desaprovação, doutor Paulo Sodré é o relator, mas já antecipo e colho o parecer oral. Pela desaprovação. Pela desaprovação, doutor Paulo. A palavra. Trata-se de prestação de contas do candidato Flávio Vinícius Rondon Maier, referente à candidatura para o cargo de deputado estadual pelo Partido de Solidariedade nas eleições gerais de 2014. A CCIA ofertou relatório preliminar para expedição de diligências relativas à ocorrência correspondente à formulação de prestação de contas e análise da movimentação financeira. Devidamente intimado, o candidato requeriu dilação de prazo, qual fora deferido pelo então relator, Dr. Pedro Francisco da Silva. O advogado candidato comunicou sua renúncia. Comprovado nos autos de assenso do requerente quanto a essa denúncia, o requerente trava-língua,
foram intimados para que nomeasse novo procurador, o que de fato ocorreu. Em parecer técnico conclusivo, a CCIA informou que na formalização de prestação de contas houve omissão na entrega da segunda prestação de contas parcial e não foram apresentados esclarecimentos. Quanto à análise de movimentação financeira, ressaltou a ausência de informações referentes à abertura de conta bancária específica do período de campanha, ausência de registros financeiros ou estimáveis em dinheiro, dentre outros, manifestando-se ao final pela desaprovação das contas. Intimado-se manifestar sobre o relatório conclusivo, o candidato devidamente representado por seu novo patrono apresentou documentos e justificativas alegando que as contas zeradas decorreram de renúncia da candidatura. Ouvida a douta Procuradoria Regional Eleitoral, pugnou pela desaprovação das contas auditadas em razão de ausência de registro de despesas ou receitas estimáveis em dinheiro com os serviços advocatícios e contábeis e por juntada de extratos bancários extemporaneamente, quando já operada pela oclusão temporal da faculdade de produção da respectiva prova. É o relatório. Excelência, pode prosseguir, já foi referendado o parecer, não acho possível. O candidato se omitiu na apresentação da segunda prestação de contas parcial, mas ofertou a prestação de contas final zerada, porém, sem assinatura de advogado e contador, contrariando o artigo 40, inciso 2, a linha G da resolução TSE 23406. Contudo, no final da instrução, regularizou a representação processual nos autos conforme procuração de folha 74. Ao se manifestar sobre os apontamentos do relatório conclusivo, juntou o comprovante da abertura de conta bancária exclusiva ao pleito e extratos zerados do período de campanha, alegando que a ausência de movimentação de recurso ocorreu por motivo de desistência de sua candidatura. Contudo, não trouxe nenhuma prova da citada desistência. Ocorre que em pesquisa realizada pela assessoria do gabinete desse relator, no sistema de acompanhamento de documentos e processos, se constata que, de fato, o candidato desistiu de sua candidatura nos autos do processo 309-21-2014, cujo pedido foi homologado por decisão monocrática do então relator, Dr. Pedro Francisco da Silva. Confirma-se, pois, a alegação supra. Em relação à suposta irregularidade relativa à ausência de registro de despesa com honorários advocatícios e contábeis, que respaldou a opinião da unidade técnica e da Procuradoria Regional Eleitoral, no sentido da desaprovação das contas, não comungo desse entendimento, vez que tais despesas não se configuram gasto de campanha, nem tampouco motivo suficiente à desaprovação das contas. Essa Igreja Corte tem se manifestado também nesse sentido, conforme a hora colecionada, que peço venham para não ler dada a pacificidade do tema nessa Corte. Em relação a outro motivo apontado pelo órgão ministerial como razão para a desaprovação das contas, qual seja a juntada dos extratos bancários extemporaneamente, entre aspas, quando já operada a preclusão temporal da faculdade de produção da respectiva prova, tenho que não subsiste esse fundamento. Embora o candidato não tenha juntado tais peças no prazo em que fora notificado para esse fim, trouxe-os aos autos antes do julgamento nessa Igreja Corte, que é turnos feito nessa natureza como instância ordinária e não em nível recursal. Logo, ainda que os documentos tenham sido juntados aos autos em decorrência de diligências provocadas pelo setor técnico dessa Corte e ainda assim, de forma extemporânea, tenham que tal conduta representa mera irregularidade formal e aqui faço uma breve anotação, em que pese tais fatos revelem também por parte do candidato pouco apreço às normas legais, não impedindo, entretanto, a aprovação das contas com ressalvas. Posto isso, em dissonância com o parecer ministerial, aprovo com ressalvas as contas do candidato Flávio Vinícius Rondon Maier relativas à campanha das eleições gerais de 2014. É como voto. Como voto o desembargador Luiz Ferreira? Porque o senhor Paulo colocou aqui a ressalva que ele se referiu é a falta de apreço que ele tem ao cumprimento da norma legal. Ele cumpriu um pouco demoradamente, mas cumpriu. Daí porque a ressalva, doutor Ricardo, que tanto lhe atormenta. Boa excelência. Doutor Agamenon. Como relator. Doutor Lítio. Também o acompanho. Doutor Flávio. Eminente relator, excelência. Doutor Ricardo Almeida. Com o relator, senhor presidente. O tribunal, por unanimidade, aprovou com ressalva as contas do candidato Flávio Vinícius Rondon Maier, nos termos do voto do doutor relator, em dissonância do parecer ministerial. Processo 89.206, prestação de contas de candidato, cargo deputado federal, requerentes Rosângela Aparecida Teixeira de Lima,
Parecer para que as contas sejam declaradas não prestadas. Doutor mantido, já estou antecipando ao doutor Paulo que está sendo mantido. E transfiro a palavra ao eminente relator. Senhor presidente, eu vou pedir adiamento desse processo para a próxima sessão. A pedido do relator, deferido, adiado para a próxima sessão. Processo 99865, prestação de contas de candidato, cargo de deputado estadual, requerente Elaine Cândida da Silva Souza. Doutor Lídio, relator, parecer pela desaprovação. Mantido. Cuida-se de processo de prestação de contas de José Norberto de Sá Teixeira, candidato ao cargo de deputado estadual nas eleições de 2014. O candidato prestou a primeira conta parcial, no entanto, não apresentou a segunda parcial, conforme extrato de folha 6, bem como apresentou a prestação de contas final de sua campanha eleitoral em 4/12/2014, fora do prazo determinado pela legislação, que seria o dia 4/11, ou seja, um mês antes. O relatório preliminar para expedição de diligências apontou como irregularidades a existência de divergências entre as informações relativas às doações constantes da prestação de contas e aquelas constantes das prestações de contas parciais. Foram solicitados esclarecimentos de como a campanha foi conduzida, uma vez que o candidato não apresentou movimentação financeira e nem recursos estimáveis em dinheiro. O candidato prestou informações e apresentou prestação de contas do tipo retificadora, tendo sido lavrado o parecer técnico conclusivo, opinando pela desaprovação das contas e apontando as irregularidades abaixo. Seguem: receitas. A. Inclusão de recursos sem a correspondente emissão de recibo eleitoral, em desacordo com a legislação vigente. B. Existência de arrecadação de recursos estimáveis em dinheiro antes da abertura da conta bancária, ocorrida em 22 de julho de 2014, contrariando o dispositivo legal de resolução do TSE. C. Os recursos próprios aplicados em campanha, ainda que estimáveis em dinheiro, superam o valor do patrimônio declarado pela ocasião do registro de candidatura, tendo em vista que o candidato não declarou qualquer patrimônio em seu registro de candidatura. Letra D. Foram detectadas doações recebidas em data anterior à entrega da primeira prestação de contas parcial, ocorrida em 1º de agosto de 2014, mas não informados à época. Da análise da movimentação financeira. Letra E. Constam a folha 65 assinaturas de profissional contábil e de advogado, mas não foram apresentados registros na presente prestação de contas relativos às despesas dos serviços prestados por tais profissionais. Letra F. Ausência de registro financeiro e ou estimáveis em dinheiro na presente prestação de contas, não demonstrando quem arcou com as possíveis despesas com pessoal, transporte, publicidade, água, energia, entre outros. A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pela desaprovação das contas ora analisadas. É o relatório. Você pode prosseguir, já foi mantido, não parecer. Pela desaprovação, doutor. Faz essa correção. Na verdade, se trata de Elaine, né? Cândida da Silva Souza. Elaine. Perdão. Bom, a candidata cujas contas estão sendo analisadas, né? Bom, as inconsistências são aquelas todas, né, graves, já elencadas no relatório. E acompanhando o voto está disponibilizado para os eminentes pares, acompanhando o parecer do Procurador Regional Eleitoral, estou julgando desaprovadas as contas de Elaine Cândida da Silva Souza. Há alguma divergência? Doutor Paulo? Nenhuma divergência? Proclamo o resultado. O Tribunal, por unanimidade, desaprovou as contas da candidata Elaine Cândida da Silva Souza nos termos do voto do relator, em consonância com o parecer ministerial. A única coisa que eu gostaria de fazer ressalva é aquela que está no item G. Qual que é mesmo? Não registra despesas com serviço contábil e jurídico, dentro daquilo que a gente já... Mas ele fez ressalva aqui. Não, fez ressalva agora? Ele fez ressalva no voto. Ah, no voto, tá. Desculpa, que eu não li, então. Deixa a palavra livre para alguma manifestação. Agora estou inserindo esse parágrafo no corpo do voto. Nada mais havendo, agradecendo a presença de todos, renovando o convite para que a nossa visitante Carol retorne mais vezes a essa casa. Saudando a todos, agradecendo, declaro encerrada a presente sessão.